Tem uma coisa que muita gente não gosta de ouvir, mas precisa. Se tem gente tóxica na sua vida, parte da culpa é sua. Não por elas serem como são, claro, mas por você permitir que elas permaneçam no seu espaço. A boa notícia é que você pode mudar isso. E não precisa gritar, discutir ou se vingar. Só precisa fazer o que os sábios fazem. Agir com estratégia, não com emoção. Gente tóxica não aparece do nada. Elas se instalam nos buracos das suas fronteiras, se alimentam das suas reações e fazem a festa onde não tem vigilância. Quando você não encara a realidade com coragem, acaba dando palco para quem só quer confusão. Não dá para consertar o outro, mas dá para ser mais esperto. E uma das atitudes mais poderosas que você pode ter é o perdão. Mas não vai achando que perdoar é esquecer tudo, abrir os braços e fazer de conta que nada aconteceu. Isso é ilusão. O verdadeiro perdão não é sobre a outra pessoa. É sobre você se libertar. É sobre tirar o peso da mágoa das costas e seguir em frente com a cabeça erguida. Anos atrás eu confiei num amigo. Vamos chamá-lo de Alex. Achei que podia contar com ele para tudo. Até que confiei nele algo muito íntimo. E ele espalhou por aí como se fosse fofoca de bar. Distorceu o que eu falei. Me fez passar por ridículo. E o pior, nem demonstrou arrependimento. A raiva que eu senti foi imensa. Não era só contra Alex. Era contra mim mesmo. Como eu pude ser tão ingênuo? Como deixei alguém chegar tão perto só para me apunhalar pelas costas? Essa dor me perseguiu, por meses. Bastava ouvir o nome dele que o sangue fervia. E sabe o que é mais louco? Ele seguiu a vida dele, rindo, vivendo como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, eu ficava revivendo a cena 1000 vezes na cabeça. Até que um dia, li uma frase. Ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Aquilo me acertou em cheio, ali caiu a ficha. Meu rancor não estava punindo o Alex, estava me destruindo por dentro. Foi então que eu decidi perdoar. Mas não daquele jeito de novela, com abraço e reconciliação. Eu perdoei em silêncio, no meu coração. Para mim mesmo, soltei a raiva, não por ele, mas pela minha paz. Só que eu não esqueci. E nem devia. Aquilo virou cicatriz, não ferida aberta. A cicatriz me lembra do que eu vivi, do que aprendi e de quem não merece estar no meu círculo mais íntimo. Ela não me paralisa, mas me protege. No estoicismo, isso é sabedoria prática. Não deixar as emoções te controlarem. O perdão, nesse caso, é você assumindo o controle da sua história. Você não precisa carregar raiva para sempre, mas também não precisa convidar o lobo de volta para dentro da casa. O verdadeiro perdão é como fechar a porta com calma, sabendo que quem passou por ela já ensinou tudo o que tinha para ensinar, e que agora você está mais forte, mais atento e mais sereno. Tem gente que não merece lugar na primeira fileira da sua vida. E não importa se é parente, amigo de infância ou colega de trabalho, se a presença dessa pessoa te suga, te diminui, te deixa no chão, tá na hora de rever o acesso que ela tem. Pode parecer duro, mas preservar sua paz é questão de sobrevivência, não de educação. Já fui daqueles que queria agradar todo mundo. Se alguém pedia ajuda, eu estava lá. Se alguém queria conversar, eu escutava por horas, mesmo que fosse só para ouvir reclamação atrás de reclamação. E o mais triste, poucos, quase nenhum, faziam o mesmo por mim. Lembro de uma amiga que me ligava quase todo dia, sempre com problemas, dramas, desabafos intermináveis. Eu largava tudo para dar atenção, mas ela nunca perguntava como eu estava. Nunca. Um dia, depois de desligar exausto, me veio a pergunta: o que eu estou ganhando com isso? Estou ajudando ou só servindo de depósito emocional? E aí veio o estalo. Nem todo mundo merece acesso irrestrito. E mais, cortar esse acesso não significa cortar a pessoa. Significa colocar limites, às vezes sutis, mas firmes. Tem formas simples de fazer isso. Por exemplo, quando alguém só vem com negatividade, você pode responder com algo leve. Nossa, complicado. E o que você vai fazer a respeito? Isso já desmonta o padrão. Ou aquele parente que vive criticando suas escolhas. Você escuta, sorri e guarda seus planos para você. Quando a pessoa não tem mais informações, ela perde o poder de atrapalhar
Já teve uma colega de trabalho que sempre vinha com fofoca. Toda vez era o mesmo roteiro. Você viu o que fulano fez? Um dia, eu só respondi: "Ah, não curto essas coisas, não." E saí andando. Pronto. Ela nunca mais me procurou pra... E sua vida é como um clube VIP. E adivinha quem é o segurança? Você. Nem todo mundo precisa entrar. Alguns só merecem olhar de longe pela porta, outros nem isso. E aqueles poucos que te respeitam, que te levantam, esses sim merecem o lounge especial da sua atenção. Isso não é frieza. É inteligência emocional. E se alguém te chamar de distante, fechado, insensível, deixa falar. Melhor ser chamado de frio do que se queimar tentando aquecer os outros com o fogo que apaga você por dentro. Os estoicos diriam que proteger a mente é proteger tudo, porque se você perde sua paz, você perde o domínio sobre si, e quem perde o domínio sobre si, se perde. Limitar o acesso dos outros é lembrar que sua energia é sagrada, e que desperdiçá-la com quem não te respeita é como regar planta de plástico esperando que ela floresça. Às vezes, a melhor resposta para alguém tóxico é uma boa risada. Sim, rir. Porque tem gente que se alimenta de conflito, vive. Do drama se acha o protagonista da tragédia alheia. Mas quando você reage com leveza, com uma piada bem colocada, você tira o palco deles. É como estourar um balão. O barulho assusta, mas depois só sobra o silêncio. Tive um colega que adorava criticar todo mundo. Era roupa, jeito de falar, até o modo como a gente segurava a caneca de café. Um dia, ele olhou para minha mesa bagunçada e soltou: "Parece que um furacão passou aqui." Eu olhei, dei um sorriso e falei: "Claro, é o caos criativo. Einstein também era bagunceiro, tô no caminho certo." A galera riu. E ele? Ficou sem chão. Nunca mais comentou da minha mesa. O humor, quando usado com inteligência, vira escudo. Você mostra que não se abala, que não vai entrar na dança. E o melhor, deixa claro que a provocação não te atinge. Mas é importante. Não use sarcasmo pesado, nem seja cruel. A ideia não é humilhar, é desarmar. Se for preciso, brinque com a situação, mas sem ferir. Tipo quando alguém interrompe você o tempo todo numa reunião e você solta: "Opa, parece que estamos jogando quem fala mais, mas agora é a minha vez, hein?" Firme, mas leve. Tem um outro tipo de golpe sutil que gente tóxica adora. A chantagem emocional. Aquela frase: "Ah, você nem liga mais pra mim." Nessas horas dá vontade de explodir, mas segura. Responde com leveza: tô treinando pra ser o pior amigo do ano. Acho que tô indo bem, né?" Isso desmonta o teatrinho sem dar espaço pro drama. Quando você não reage como eles esperam, eles perdem o script, ficam sem roteiro. E aí, sem o seu combustível, o fogo deles apaga. É importante entender. Rir não significa que você não se importa. Significa que você se importa mais com sua sanidade do que com a confusão alheia. É uma forma elegante de dizer: "Você não vai me tirar do sério." E quer saber? Isso incomoda muito mais do que uma discussão acalorada. Porque enquanto você se diverte, o outro se afoga no próprio veneno. Na filosofia estoica, essa postura é puro ouro. Epicteto dizia que o que importa não é o que acontece, mas como você reage. O humor é uma forma nobre de reação. Ele mostra que você não está no controle do outro, está no controle de si. E quem tem esse domínio não se curva diante de palavras venenosas. Simplesmente sorri e segue o caminho. Chega uma hora em que não tem mais conversa, não tem mais brincadeira, nem jogo de cintura. O melhor que você pode fazer é virar as costas e ir embora. Sério. Tem relação que não se conserta, só se encerra. Não por vingança, mas por sobrevivência. Só que andar embora nem sempre é aquela cena dramática de filme. Às vezes é só um "não vou mais me desgastar com isso", dito para si mesmo. É no silêncio da decisão que nasce a verdadeira liberdade. Gente tóxica sabe exatamente o que dizer para te prender. Vem com "eu vou mudar, você tá me abandonando", ou aquele clássico "sem você eu não sou nada". E aí o coração pesa. Mas racionalmente você já sabe. É cilada. Ficar onde te sufoca não é prova de amor, é descuido consigo. Eu vivi isso com um amigo que em público era carismático,
mas em privado era exaustivo. Tudo era sobre ele. Se eu falava de mim, ele desviava, competia, diminuía. E por muito tempo eu engoli. Achei que era só uma fase, que ele precisava de apoio. Mas o tempo passou e nada mudou. E aí, quando a vida apertou para mim e eu precisei, dele ouvi um poxa, agora não posso, tô com meus próprios problemas. Foi ali que entendi. Eu era o ombro dele, mas ele nunca foi o meu. E não, eu não fiz um escândalo, só me afastei. Fui respondendo menos, parando de correr atrás, tirando ele do centro da minha vida. E o mais curioso, ninguém percebeu de fora. Mas dentro de mim, foi uma revolução. O ar ficou mais leve e os pensamentos mais claros. A paz voltou a respirar. Caminhar para longe de quem te destrói é um ato de amor próprio. E não precisa de plateia, só de coragem e firmeza. Às vezes, até da família a gente precisa se afastar. Ah, mas é sangue do meu sangue. Sim, e daí? Se a pessoa usa isso para te ferir, manipular, sugar, então o vínculo virou corrente. E corrente foi feita para prender. Não é sobre ódio, é sobre proteção. Não é raiva, é autopreservação. O estoicismo ensina que a gente não deve odiar ninguém, mas também não deve nos entregar ao que nos desequilibra. Às vezes, andar embora é o maior ato de carinho que você pode ter por você. E quando você se afasta, pode até doer no começo, mas depois você entende, o que parecia perda era só libertação. Aquilo que você largou, na verdade, já tinha deixado de ser seu há muito tempo. Só faltava você aceitar. Caminhar para longe de quem te faz mal é caminhar em direção a si mesmo. É lembrar que sua paz vale mais do que qualquer história mal resolvida. E que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de roubar isso de você. É impossível vencer o veneno se você continua rodeado de cobras. Por isso, cercar-se de pessoas que te levantam é uma das decisões mais sábias que você pode tomar. Não estou falando de gente perfeita, mas de gente leve. Gente que te escuta de verdade, que vibra com suas vitórias e que não transforma tudo numa competição disfarçada. Quando você convive com quem te enxerga de forma sincera, algo muda dentro de você. Você começa a acreditar mais em si mesmo. Porque, convenhamos, viver em meio a gente amarga é como nadar com uma âncora presa no tornozelo. Você até tenta seguir, mas sempre tem algo te puxando para baixo. Já percebeu como certas pessoas te esgotam só de estar por perto? É como se elas sugassem sua energia em silêncio. E quando você encontra alguém que te faz sentir o contrário, leveza, paz, confiança, isso é ouro puro. Tive uma colega de trabalho que me surpreendeu assim. Nas pequenas conversas, ela soltava comentários do tipo: "Você manda bem nisso, devia liderar esse projeto." No começo, achei que era só gentileza. Depois, entendi. Era incentivo verdadeiro. Algo que há tempos eu não ouvia de ninguém. Passei tanto tempo cercado de gente que só apontava defeitos, que o elogio me causou estranheza. Mas fui entendendo que aquilo não era bajulação, era estímulo. Comecei a buscar mais gente assim, gente que não precisa te apagar para brilhar, que divide a luz, e fui, aos poucos, diminuindo o contato com quem só me deixava em alerta, em tensão. Hoje posso contar nos dedos quem realmente me eleva. E tá tudo bem. Melhor poucos e bons do que muitos e vazios. Quer um conselho direto? Escolha sua tribo. Encontre quem te inspira, quem vibra alto, quem te faz querer ser uma pessoa, melhor sem te forçar. E cultive esses laços. Relações profundas valem mais do que um monte de conexões rasas. Troque quantidade por qualidade. Seja você também alguém que levanta os outros. Escute sem julgar. Comemore sem invejar. Ofereça o que você gostaria de receber. O mundo já está cheio de gente quebrando. Seja alguém que ajuda a reconstruir. Os estoicos valorizavam profundamente as amizades virtuosas. Sêneca falava sobre a importância de andar com pessoas que te desafiam a crescer. Gente tóxica quer te fazer duvidar de si. Gente boa te lembra de quem você é. E quando você sente essa diferença na prática, percebe como desperdiçou energia com quem não valia nem o esforço de uma explicação. A verdade é simples. Sua volta molda sua rota.
E se você quer caminhar longe, escolha bem quem caminha ao seu lado. Tem uma armadilha invisível que gente tóxica adora usar: o joguinho emocional. Eles provocam, cutucam, testam seus limites, tudo com um sorriso disfarçado. Às vezes nem precisam gritar. Basta uma frase mal colocada, uma indireta sutil, uma cobrança embutida. O objetivo é um só: te desestabilizar. E o segredo para vencer isso é simples na teoria, mas difícil na prática: não jogar. Quando você se recusa a entrar na dança, o jogo perde a graça. E quando perde a graça, perde o poder. Já passei por isso com um parente daqueles que adora uma alfinetada. Sempre tinha um comentário ácido no meio da conversa. Um dia ele soltou: "Ah, para quem tem tanto tempo livre, você até que se sai bem." Eu, que já tinha entrado na pilha tantas vezes, respirei fundo e respondi só: "Você tem razão." E mudei de assunto. Ele tentou mais uma vez e eu mantive o mesmo tom. Foi desconcertante para ele e libertador para mim. Pela primeira vez eu senti que estava no controle, não da situação, mas de mim. Recusar-se a engajar é mais poderoso do que 1000 argumentos. E não, isso não é ser passivo, é ser estratégico. É você escolher onde vale a pena gastar energia. Às vezes, o silêncio fala mais alto que qualquer discurso inflamado. Um olhar calmo pode desarmar mais do que um grito. E um "não vou discutir isso" dito com firmeza é o fim de muitos jogos mentais. O problema é que a maioria das pessoas sente que precisa responder, rebater, justificar. Mas a verdade é: você não deve explicação para quem não te respeita. Quer um caminho prático? Primeiro, identifique o gatilho. O que essa pessoa sempre usa para te provocar? Sabendo disso, você já entra preparado. Depois, mantenha a calma. Respira, encara, mas não reage no impulso. Use respostas neutras. Entendo. Pode ser. É sua opinião. Curto, direto, sem se comprometer. E se insistirem, desenhe o limite. Esse assunto não leva a lugar nenhum. Pronto. Você saiu do jogo com classe. Isso é totalmente alinhado com a filosofia estoica. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de ser firme como uma rocha, diante das marés emocionais dos outros. O mar pode bater, mas a rocha permanece. Quando você domina suas reações, ninguém mais consegue te manipular. Você vira o ponto fixo no meio da bagunça. E o mais bonito disso tudo é que você se fortalece em silêncio, sem fazer barulho, sem plateia, sem precisar vencer ninguém, só vencendo a si mesmo. Foco é escudo. E quando você entende isso, começa a perceber como pessoas tóxicas odeiam ver alguém determinado. Elas fazem de tudo para te tirar do eixo, te distraem, te diminuem, te enchem de barulho, porque sabem que enquanto você estiver olhando para frente, elas ficam para trás. E nada incomoda mais um manipulador do que ver você crescendo sem olhar para ele. O foco assusta porque mostra que você não está mais disponível para joguinhos. Que agora quem manda na sua atenção é você. Trabalhei com uma pessoa assim, tóxica até o osso. Adorava fofoca, confusão, colocar um contra o outro. No começo até me envolvi sem perceber, mas com o tempo fui vendo que toda vez que eu dava atenção a ela, minha produtividade caía, meu humor despencava, minha mente se embaralhava. E o mais grave, eu começava a achar que o problema era comigo. Foi aí que decidi traçar uma linha. Parei de dar corda. Quando ela vinha com uma provocação, eu dizia: "Agora não posso, tô focado numa entrega." E voltava pro meu trabalho, sem justificativa, sem conversa. No começo ela insistia, depois começou a perder força. E por fim, quase usei a frase proibida. Ela parou. E sabe o que aconteceu? Gente ao redor viu minha postura e passou a fazer o mesmo. O silêncio se espalhou e o drama perdeu o palco. Isso me ensinou que o foco não só protege você, ele inspira os outros a se protegerem também. E quando você se dedica àquilo que ama, quando mergulha nos seus projetos, sonhos e metas, o barulho externo vira só isso: ruído. E ruído não desvia quem sabe para onde está indo. Se quiser manter esse escudo forte, comece pelo básico. Escreva seus objetivos. Visualize o que realmente importa, todo dia.
lembre-se do que você quer construir. Isso serve como âncora quando a tempestade emocional vier. E ela vem, viu? Mas quando você está ancorado no propósito, nem vento forte te derruba. Outra dica: aprenda a dizer não, com firmeza e paz. Não precisa se explicar. Seu tempo é precioso demais para ser dado a quem só quer bagunçar sua mente. O estoicismo ensina que quem tem clareza de propósito é inabalável. Epicteto dizia que não importa o que o mundo joga em você, importa como você responde. E quando sua resposta é foco, disciplina e paz, você se torna intocável. Quem tenta te tirar do caminho se cansa, porque não tem mais por onde te alcançar. No fim das contas, sua melhor defesa contra a gente tóxica é uma vida tão plena, tão ocupada com coisas boas, que nem sobra espaço para elas. Tem uma tentação que parece inofensiva, mas que te prende mais do que liberta: falar mal da pessoa tóxica. É compreensível. Quando alguém te fere, dá vontade de expor, desabafar, contar para todo mundo o que aconteceu. Parece que isso alivia, né? Mas no fundo, só reforça o vínculo com o que te machuca. É como se você continuasse segurando uma corda que já devia ter soltado. E pior, quando você se junta ao coro da fofoca, mesmo sendo a vítima, acaba virando parte do mesmo ciclo que te envenena. Eu vivi isso na pele. Tinha um colega que espalhava discórdia por onde passava. Era venenoso, manipulador e fazia os outros se voltarem uns contra os outros com mentiras sutis. No almoço, a gente se juntava para comentar sobre as últimas dele. No começo parecia união, mas depois de um tempo percebi que toda vez que a gente falava dele, saía da conversa mais pesado. Era como se a energia dele tivesse contaminado até os momentos em que ele nem estava presente. E um dia, como num sussurro da consciência, me perguntei: por que eu ainda estou dando palco para isso? Foi aí que tomei uma decisão. Não ia mais comentar nem alimentar. Quando alguém puxava o assunto, eu mudava. Quando me perguntavam o que eu achava, eu dizia: prefiro focar em outra coisa. E aos poucos fui me limpando daquele veneno. Ficar em silêncio não é omissão, é proteção. E se tiver que falar, que seja direto com quem pode resolver. Se precisar desabafar, procure alguém de confiança, alguém que não vai usar isso contra você depois. Um mentor, um terapeuta, alguém neutro. Evite transformar sua dor em novela pública. Isso não cura, só espalha. Outra coisa que ajuda é se lembrar de que gente tóxica costuma agir assim por dor própria. Não é desculpa, mas ajuda a entender. Às vezes, por trás da maldade, tem carência, frustração, inveja, desespero. De novo, não é para aceitar, é para não absorver. Quando você enxerga o outro como alguém quebrado, você escolhe não se quebrar também. A empatia não é para o outro, é para sua paz. Isso ecoa direto na sabedoria estoica. Sêneca dizia que não devemos responder maldade com maldade, porque isso nos iguala ao agressor. Subir um degrau é sempre mais difícil, mas é lá em cima que o ar é mais puro. Quando você decide não revidar com palavras afiadas, você mostra que já não está no mesmo nível de quem só sabe ferir. E esse é um tipo de vitória que não precisa ser anunciada. Lidar com gente tóxica não é sobre mudar o outro. É sobre proteger a si mesmo. Você pode passar a vida tentando explicar, justificar, dar novas chances, esperando que um dia a ficha caia. Mas e se não cair? E se aquela pessoa for exatamente aquilo que você já percebeu, mas não quis aceitar? Aí entra o ponto principal. Você não tem controle sobre o comportamento dos outros, mas tem total domínio sobre como reage. Isso muda tudo, porque a partir do momento em que você assume essa responsabilidade, você para de se desgastar tentando arrumar o que não está na sua mão. O que mais vejo por aí são pessoas presas em ciclos emocionais que não acabam porque não têm coragem de cortar o que dói. Ficam ali empurrando com a barriga, torcendo para a mágica acontecer. Só que mágica não cura abuso, nem resolve falta de respeito. Não adianta esperar frutos de uma árvore podre. E tem uma coisa que ninguém fala. Às vezes, quem te desrespeita nem percebe. Porque para ela aquilo é normal, mas para você é destrutivo.
Então quem tem que agir é você. Silêncio também é resposta. E a ausência muitas vezes é o melhor argumento. Já notou como a maioria das pessoas tóxicas só existe onde tem plateia? Sem público, elas se desmancham, porque o jogo delas depende de você reagir. Quando você deixa de reagir, deixa de alimentar. E quando deixa de alimentar, o ciclo enfraquece. Isso é um exercício de presença consciente. Perceber o que te faz mal e não entrar mais ali, mesmo que sua vontade seja gritar. É escolher o autocontrole, é preferir ser firme a ser impulsivo. E isso exige treino, exige maturidade, mas compensa, e muito. Marco Aurélio falava que nada tem tanto poder sobre a alma quanto aquilo que a alma permite. Em outras palavras, você só é afetado por aquilo que você aceita como verdade. Se alguém te chama de inútil, mas você sabe seu valor, a ofensa evapora. Agora, se você duvida de si, qualquer palavra vira faca. Por isso, fortalecer sua mente é mais importante do que tentar consertar o outro, porque a mente firme resiste ao caos e, muitas vezes, transforma esse caos em aprendizado. No final das contas, o segredo não está em vencer discussões, mas em vencer a si mesmo. Não se trata de ter a última palavra, mas de ter a última paz. E essa paz vem quando você escolhe onde pisa, com quem fala e o que permite que entre na sua vida. E o que você não permite. Simples. Não entra, não fere, não fica. Algumas pessoas vão tentar te convencer de que você é o problema só porque você parou de aceitar o desrespeito delas. É curioso como quando você começa a se posicionar, a silenciar, a se afastar, elas reagem como se você tivesse mudado. E de fato mudou. Mas não para pior, e sim para melhor. Você apenas começou a se respeitar. E quem estava acostumado com a sua submissão vai estranhar sua firmeza. A verdade é que ninguém gosta de perder o poder que tinha sobre você. E quando você tira esse poder, a máscara cai. Tem gente que só funciona na base da culpa. Se não consegue te controlar, pelo amor. Tenta pelo medo, pela manipulação emocional, pelas promessas que nunca se cumprem. Mas você não nasceu para ser refém de ninguém. Quando você se liberta dessas correntes invisíveis, a vida muda. O ar fica mais leve. As cores voltam. O silêncio deixa de assustar e passa a acolher. Porque agora ele é seu. E é nesse espaço, de silêncio e clareza, que a força começa a crescer. O estoicismo ensina que a nossa mente deve ser como uma fortaleza, protegida por muros altos, mas com portas bem controladas. Você decide quem entra. Você decide o que fica. E o que não serve mais você convida a sair. Sem briga, sem escândalo, sem precisar gritar. Basta fechar a porta e seguir. Quem se ofende com seu limite é porque lucrava com sua ausência. De limites. Não se sinta mal por dizer basta. Esse é o som da sua reconstrução. Às vezes, tudo o que uma pessoa tóxica precisa é que você pare de responder. Pare de explicar. Pare de tentar convencer. A ausência, quando bem usada, é a resposta mais clara que existe. Ela diz, não estou mais disponível para isso. E ponto. Você não precisa encenar seu afastamento. Não precisa anunciar. Basta viver, e viver bem. Porque nada irrita mais quem te subestimou do que ver você florescendo onde antes só havia espinhos. Tem quem diga que se afastar é desistir. Mas eu te digo, às vezes é o maior ato de persistência por si mesmo. É você escolhendo continuar inteiro, mesmo que isso custe algumas companhias. E tudo bem, o mundo é grande. E quanto mais espaço você libera de quem te intoxica, mais espaço você cria para quem te fortalece. A conta fecha, a paz volta, a alma respira. Quem aprende a se afastar com respeito e consciência, aprende também a se aproximar com mais sabedoria. Porque agora já sabe, não é qualquer presença que merece seu tempo. Seu tempo é vida, e sua vida é sagrada. Tem uma ilusão que a gente precisa largar de vez, a de que todo mundo vai entender o seu lado. Nem vai. Tem gente que só enxerga o que quer,
interpreta tudo com malícia e responde com veneno, até quando você oferece calma. E sabe qual é o grande segredo? Parar de tentar ser compreendido por quem vive para confundir. A vida é curta demais para gastar explicação com quem já decidiu não te ouvir. E quanto mais cedo você aceita isso, mais leve fica o caminho. Passei muito tempo tentando me fazer entender. Escrevia mensagens longas, fazia desabafos, tentava mostrar meu ponto. Resultado? Desgaste e mais confusão. Porque quem quer paz, escuta com o coração aberto. Mas quem quer vencer uma briga, só escuta para rebater. Até que um dia, eu só parei. E nesse silêncio, encontrei uma força que não sabia que tinha. Descobri que não precisava de validação. Bastava saber, no fundo, que minhas intenções estavam limpas. É aqui que entra o estoicismo mais uma vez. Os sábios da antiguidade ensinavam que a reputação está fora do nosso controle, que o que realmente importa é a integridade do caráter. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como seu inimigo, ou seja, não se rebaixe. Mantenha sua postura, mesmo quando o outro tenta te puxar para o chão. E sim, vão te chamar de arrogante, de frio, de ingrato, mas tudo bem. Você não precisa provar nada para quem só quer te testar. A vida começa a fluir quando você para de se arrastar em discussões sem sentido. Quando você aprende a deixar certas provocações passarem, como o vento passa por uma montanha. Elas sopram, fazem barulho, mas não tiram você do lugar. Porque você sabe quem é, sabe o que quer, e não precisa se explicar o tempo todo para manter isso de pé. Essa confiança é o que os estoicos chamavam de autodomínio, um estado em que o mundo externo pode até balançar, mas o seu interior permanece firme. Já reparou que as pessoas mais tranquilas são também as mais respeitadas? Não é porque são duras ou frias, é porque sabem o valor do próprio silêncio. Sabem que nem tudo merece resposta, que nem toda guerra vale a batalha, e que às vezes a vitória está em não reagir, em manter a compostura quando o caos tenta invadir. A paz não faz barulho, mas muda tudo à sua volta, e quem vive assim, em paz com seus princípios, passa a ser um farol no meio do nevoeiro. Não brilha para ser notado. Brilha porque é impossível apagar quem aprendeu a acender a si mesmo. Você não precisa gritar para mostrar força, nem precisa bater na mesa para se fazer respeitar. Tem um tipo de autoridade que vem do jeito como você vive, não do que você fala. E quando você começa a lidar com pessoas tóxicas a partir desse lugar interno de firmeza e clareza, tudo muda. A sua energia muda. O jeito como você se posiciona muda. E com isso, o mundo ao seu redor começa a responder diferente. Não porque você obrigou, mas porque você inspirou. É nesse ponto que você entende o verdadeiro poder de se conhecer e se proteger. Deixar de reagir, escolher o silêncio, afastar-se, rir quando o esperado era fúria, são gestos pequenos por fora, mas gigantes por dentro. São como a raiz da árvore que ninguém vê, mas que sustenta tudo que cresce acima do solo. Quanto mais profundas são suas raízes, mais estável você se torna. E o que antes te abalava, agora só encosta e escorrega. Isso é maturidade. Isso é prática diária. Isso é estoicismo na vida real. Não como conceito bonito, mas como escolha prática. Tem gente que vai continuar tóxica, vai continuar tentando provocar, manipular, diminuir. Mas você não precisa mais ser terreno fértil para esse veneno. Você pode se tornar solo seco para esse tipo de semente. Um solo que não alimenta o que não floresce. E ao fazer isso, você ensina sem dizer uma palavra. Mostra que é possível viver com leveza num mundo cheio de pesos, que dá para ser forte sem ser agressivo, e que a verdadeira grandeza está em manter a calma quando o resto perde o controle. Seu silêncio começa a incomodar quem sempre dependeu da sua reação. Sua distância começa a doer em quem só se aproximava para tirar algo. E sua paz começa a ser admirada, até por quem tentou destruí-la. Não porque você quis provar algo, mas porque você decidiu ser algo, ser inteiro, ser consciente, ser fiel a si mesmo. A partir daí, tudo que não ressoa com essa frequência se afasta naturalmente. Não é mágica, é coerência.
Os estoicos sempre alertaram sobre o desperdício de energia com o que não depende de nós. E gente tóxica, na maioria das vezes, é só isso. Uma distração disfarçada de obrigação. Uma lição que a vida manda para ver se você já aprendeu a se escolher. Quando você aprende, a prova não some, mas deixa de te atingir. Porque agora você sabe quem é, o que quer e o que nunca mais vai permitir. E no meio desse novo silêncio, algo floresce. Uma força tranquila. Um poder sereno. A certeza de que você não precisa vencer o mundo. Basta não se perder de si mesmo. Se esse conteúdo falou com você, chegou a hora de dar o próximo passo. No canal Estoicismo Racional, tem uma playlist inteira chamada Pessoas Tóxicas. Cada vídeo lá é uma ferramenta para te fortalecer ainda mais, para você aprender a se proteger sem perder a calma, a se afastar sem se sentir culpado e a construir uma vida onde só entra quem soma. Vai lá agora, escolhe o próximo vídeo e continua nessa jornada de autoconhecimento e força silenciosa. A sua paz merece isso. Você merece.